Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lê com mais um vídeo para o nosso canal. Gente, eu tive que fazer esse vídeo, estou com bastante dor de cabeça, muito cansado, cheguei agora do trabalho, mas tenho que fazer esse vídeo em relação a ontem, o debate que eu tive com o Marcelo Tafona, uma testemunha de Jeová. Eu desafiei ele para Colossenses 1,15 e ele quis debater primeiramente Trindade e disse que ia me dar a resposta no final. Ele poderia dar na hora a resposta, mas não queria, entendeu? Bem, ontem ele passou uma das maiores vergonhas do YouTube que alguém poderia passar, tá? Mas por que ele passou vergonha ontem? Justamente por causa do vídeo que ele fez me desafiando. Ele disse o seguinte, que eu poderia ir com grego, hebraico, aramaico, japonês, que ele se garantia, entendeu? Praticamente ele diz assim, se eu falo para alguém que ele pode vir com todas as ferramentas possíveis, significa que eu estou bastante seguro dentro das ferramentas que vão ser expostas no debate. Mas ontem eu tive a maior decepção de um debate com alguém. Olha que eu já debati com o pastor Ferreirinha, eu já debati com vários outras TJs, já debati com Rubens Queruvim, que mais? Já debati com muita gente, eu sou muito experiente em questão de debate, entendeu? Muita gente, questão de... Já debati na minha cidade, com bastante pessoas, tá entendendo? Com testemunho de Jeová também, na verdade foi um diálogo, não foi nenhum debate, mas com outras pessoas sim, eu tive um debate. Mas ontem eu fiquei muito decepcionado, mas muito, gente, porque achava que 4 anos atrás, né, quando eu estava infiltrado, até o Adolfo Euclair gravou um vídeo, né? Eu pedi para ele gravar um vídeo para te lembrar daquilo que eu fiz há 4 anos, 5 anos atrás, mais ou menos, onde eu vi algo muito sério acontecendo, que até hoje eu acredito que acontece, mas não na mesma probabilidade. Perder alguns grupos e tudo mais e tal, e me infiltrei para ver como é que funcionava a seita. Não era o conteúdo está no JW.org, entendeu? E outro, tem uma literatura da Torre de Vigia, tá aqui, ó, tá? Já tem até a Bíblia deles, que eu uso contra eles. Mas na época, porque eles tinham um grupinho, eles sabatinavam pessoas, colocavam muita gente aí dentro. Lá eu vi Samuel Debaicupó, eu vi Adolfo Euclair, eu vi Brício Lube, eu vi Jefferson, professor Jefferson do YouTube, Jefferson Nascimento, alguma coisa assim, entendeu? Eu vi muitos irmãos trinitarianos também neste grupo, tá? E existiam outros grupos paralelos, aonde eles colocavam pessoas ignorantes em teologia relacionada à Trindade. Existia um rapaz que eu conhecia, que me pedia para debater com várias pessoas, e ele mesmo se deixou vencer pelo argumento, e hoje ele é unitarista. Ele não é TJ, mas ele é unitarista. Bem, por causa desses e outros áudios que eu vi de pessoas que eram trinitarianas e deixaram a Trindade por causa disso, por causa daquilo, eu vi e me preocupei. Nesse sentido, eu entrei dentro da seita, sei como funciona. As 3 perguntas que ele fez ontem foi a mesma coisa que eles ensinaram lá, entendeu? E outras perguntas, são muitas outras perguntas que são aparentemente coerentes, mas não tem pé e nem cabeça. Mostra uma incerteza daquilo que estuda em relação à teologia ou à doutrina da Trindade. Muitas coisas injustas eu vi, gente. Vocês não têm noção do que eu vi, tá? Noção. Por isso que eu desafio qualquer um deles. Queruvim, Pedro Cavalcante, a Tafona, Francisco. Esse Francisco é o pastor Francisco, é uma pessoa muito bacana. Mas também desafio ele, porque ele não é TJ, ele é unitarista, mas é um amor de pessoa, uma pessoa muito legal, tranquila, entendeu? Sangue bom, tá? Mas também já desafiei ele para debates ao vivo, tá? E também pelo WhatsApp. Eu vi outras coisas acontecerem, gente, muitas outras coisas acontecerem. Eu, professor Euler Lopes,
entrei dentro da seita, assim, do esquema que era feito de forma terrível. Tá? Quando eu expus para fora realmente o que eu estava fazendo, eu fui expulso. Eles me odiavam, como me odeiam até hoje. Até hoje, porque eles pensavam que eu estava realmente... E o Adolfo Euclair é uma pessoa que já desconfiava nesse sentido. Desconfiou tanto que ele acertou. Não somente eu, Adolfo Euclair, que desconfiava, mas Brício Lube desconfiava, Jefferson Nascimento desconfiava, Robson Stirk desconfiava, porque não tem como, gente, não tem como. Entendeu? Eu detonar o Rubens Queruvim numa semana e na outra semana eu já estou infiltrado. Já estou infiltrado? E outra coisa, quero deixar bem claro aqui. Não são todas as testemunhas de Jeová que são dessa forma. Tem pessoas muito bacanas, entendeu, gente? Tem pessoas muito legais. Não vou citar nomes aqui, porque eu quero preservá-los. Já cito o nome aqui, a pessoa fala, olha, tu apoio ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas são pessoas que são da testemunha de Jeová. Eu não tenho problema concernente a isso, entendeu? Eu tenho problema contra a heresia que é feita. Tá? Contra a doutrina da Trindade. Bem, então basicamente resumindo aqui, a lembrança que eu tive há 4 anos atrás e ontem eu tive a maior decepção, porque, primeiro, ele disse que eu poderia ir com grego, hebraico, aramaico, e eu sou especialista no grego, entendeu? Eu sou professor, sou um gramático na língua grega, estou escrevendo uma gramática, já tem mais de 2 anos essa gramática, entendeu? Uma pessoa quer me pedir para debater, e eu poderia utilizar a língua, e eu utilizei a língua. Eu falei, por exemplo, de uma construção que está aqui na obra de Daniel B. Wallace, entendeu? Obra de Daniel B. Wallace. Daniel B. Wallace é um dos maiores especialistas vivo hoje, entendeu? Que tem a literatura mundial, um representante da língua grega fenomenal, que trabalha, que diz que quando vocês têm o verbo proskinel, junto com o dativo, para se referir a Jesus e a Deus, nesse sentido de adoração, é a verdadeira adoração. E mais, quando chegamos, por exemplo, ao pegar uma obra acadêmica, tá? Isso aqui é um interlinear, você tem na sua mão, né? Em Apocalipse, capítulo de número 22, isso é 22, versículo de número 10, nós temos, versículo de número 9, entendeu? Nós temos assim, Kaileg moi, hora, min sundulos, ou seja, e diz a mim, versículo de número 8, versículo de número 8 diz assim, Kagu Ioannes, akuon, ou seja, e eu, João, o que ouve, kai blepon é o verbo ver, o que ver, tá, essas coisas, kai roti acusas, e quando eu vi, kai roti eidon, epeson, ou seja, quando eu vir, caí proskinasai, para adorar. E a tradução coloca adorá-lo. Tá aqui, ó, adorá-lo. Por quê? Existe um pronome em elipse. Aqui nesse texto, o pronome está em elipse. Da mesma forma, encontramos 19, versículo de número... Deixa eu ver aqui rapidamente. De número 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 10, nós temos o seguinte, irmãos. Caepesa em proste, ou seja, e cair perante tumpadon, perante os pés, autor, ou seja, os pés dele. Aí tem, ó, proskinesai autor, para adorá-lo. Aqui nós temos a construção. João caiu, se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo. Mas é para reverenciá-lo? Não, realmente é para adorá-lo. Aí nós temos a regra gramatical, que nem o Wallace diz. Né? Proskina, mais o caso dativo. Tá aqui, gente. Pode consultar em qualquer texto majoritário, texto crítico, vai estar a mesma forma, tá bom? E você vê nessa questão que o anjo o repreende, né? Não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos.
que tem testemunho de Jesus Cristo. Ele fala, não faça isso. Isso aqui seria uma reverência somente, sem identificar adoração? Errado, né? Isso identifica adoração. É a mesma construção que existe aqui no texto. Aí ele fala assim, Jesus, ou seja, testemunho de Jesus, Thufeu proskineson, ou seja, a Deus adora. E o que ocorre, gente? Existe uma questão interessante. Quando você tem o caso dativo, o caso dativo é para objeto indireto. Isso é um dos quesitos. Mas o caso dativo, quando ele está associado ao verbo proskinel, que é um verbo contrato, ele traz uma ideia de um objeto direto em relação ao verbo e não objeto indireto. O caso dativo, em certos verbos, ele pode fazer função de objeto direto. Neste caso, nós temos uma construção gramatical. Também, aqui eu apresentei no debate a obra do doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, é um doutor, tá bom? E também do doutor Marcelo Dias, Fundamentos para a Exegese do Novo Testamento, que diz sobre a regra de proskíneo, mas o caso no dativo, fazendo a função de dativo como objeto direto do verbo proskinel e também do verbo latrel, tá? Eu citei também ontem a obra acadêmica do Dr. Vicente, as duas, que falam da mesma forma, gente, entendeu? Então eu estou recheado de obras acadêmicas e também do léxico de Eugênio de Naida, afirma peremptoriamente a mesma coisa. Eu também citei ontem a nova chave linguística de Wilfred Halberg, tá? Para mostrar. Existe uma questão que a Tafona falou ontem, né? Na tradução do Novo Mundo, a João capítulo 1, diz que é um Deus. Interessante, quando nós vamos consultar o livro de João na chave linguística, tá? A chave linguística é para quem não está acostumado com a sintaxe da língua grega, tá? Aí você pode consultar, mas é muito bom, professores consultam também. Aí você vai consultar João 1:1 na chave linguística que você está aqui, ó. Chave linguística, tá bom, gente? Você pode olhar o seguinte. Aqui fala bem assim, theos. Aqui é um predicativo nominal. Quando fala um predicativo nominal, é predicativo do sujeito, entendeu? O predicativo nominal do theos está fazendo função em relação ao sujeito. Predicativo nominal porque ele está no nominativo, tá bom? Estando no nominativo, ele usa um verbo de ligação. O verbo de ligação, são alguns verbos de ligação no grego. Nós temos estin, nós temos ginomai, nós temos, por exemplo, tereso e vários outros verbos estativos que dão a ideia de um verbo também de ligação, tá? Então, está associado ao verbo de ligação e também está associado ao sujeito de João capítulo versículo 1. É kai theos en logos. Theos está anteriormente ao verbo, qualificando, ele vai fazer uma qualificação. Essa qualificação vai mostrar um tipo de uma relação bem intrínseca que ele está tratando com um substantivo theos em relação ao seu sujeito. E ele vai falar o quê? Ele fala theos en logos. A palavra logos era Deus, isto é, Deus em sua essência. Eu estou falando de regras gramaticais, mas a Tafona ontem falou que não é. Por exemplo, ele apresentou essa obra acadêmica, né? Os caras aqui são feras, beleza? Então, existem questões que foram faladas ontem que realmente não são verdade por parte dele. Tá entendendo? Ontem eu falei sobre, por exemplo, o genitivo subjetivo de Apocalipse capítulo número 3, versículo 14. As pessoas acham que isso é brincadeira. Está aqui, apoiado, genitivo subjetivo, gente. Entendeu? E o que é um genitivo subjetivo? Fiz a pergunta para ele, ele não soube me responder, porque na hora de um debate ao vivo, existe muita dificuldade. Porque se você não domina o assunto, você vai passar vergonha. Uma vez que você desafia alguém e essa pessoa, você diz para ela que ela pode vir com o grego, com o hebraico, alguma coisa, então você se garante.
Ontem, a minha primeira pergunta acabou com o unitarismo de uma vez. Porque uma vez que temos Jesus sendo adorado, apoiado pelas regras gramaticais da língua grega, gente, aqui é grego. E aí, como é que vai fazer? São especialistas, tá entendendo? Acabou o unitarismo, uma vez que somente Deus deve ser adorado. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ser adorado. Mas ele é adorado, entendeu? É adorado como Deus. Atos, na verdade, João 28, tem uma expressão assim, Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Toda a construção linguística que está ali, sintática, indica realmente que o nominativo está fazendo função de vocativo. Perfeitamente, entendeu? Isso existe textos dentro dessa natureza, onde o nominativo faz função de vocativo, até porque os dois são bem intrínsecos, o nominativo e o vocativo em si. Na terceira declinação, o nominativo e o vocativo eles são idênticos, só para nós termos uma ideia. Em muitos substantivos, eles são idênticos. Em outros, eles são um pouco diferenciados, como a expressão pater. Pater, nós temos aí, claro, pater como uma oxítona. O eta é uma vogal longa, mas quando está no vocativo é pater. Pater, o eta deixa de ser uma vogal longa e vai para a sua correspondente básica, que é o epsilon. Ok? É chamado epsilon. Então, dentro desses quesitos que eu estou falando aqui, são realmente de regras gramaticais. Ontem, as minhas duas primeiras perguntas, ela envolveu uma regra gramatical, apoiada pela gramática da língua grega e também, gente, pelo Novo Testamento grego. Pelo Novo Testamento grego. Lamentável que temos traduções que não correspondem exatamente à regra sintática da língua grega. Então, ontem, Marcela Tafona passou uma das maiores vergonhas do YouTube, desafiando a mim, e ele me conhece, ele sabe do meu conhecimento. Ontem ele repetiu várias vezes que eu tenho conhecimento de grego muito maior do que ele, de fato eu tenho, sou professor, tá? Ensino isso aqui como se fosse a palma da minha mão. Ontem ele demonstrou que ele não sabe de grego, falando de genitivo. Ele falou, é genitivo, professor, é genitivo, professor. Quando eu perguntei de Apocalipse 3:12, deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, né? Apocalipse 3:14, eu fiz a pergunta, que tipo de genitivo a gente tinha ali, entendeu? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Vocês podem também estar acompanhando aí no texto grego de vocês, tá, gente? Pode ser o texto crítico, o texto majoritário, o texto receptus, tá bom? Apocalipse capítulo número 3, versículo de número 14. Deixa eu ver. 2:14, deve ser 2:14, rapidamente aqui. Deixa eu ver. Rapidamente. Apocalipse 3:14. Deixa eu ver se é 3:12 ou 3:14. Kainon. Tá aqui. Realmente. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Entendeu? 3:14. Diz assim, ó. Quando nós temos o versículo 14, está aqui em cima. Aqui está dividido, né? Caito angelo, ou seja, e ao anjo. Tes en Laodiceia ecclesia graphon. Ao anjo que está em Laodiceia, na igreja de Laodiceia, graphon, na verdade é grafo, escreve. Escreve quem? Tadilegei, aquele que diz, o que diz? Amém, ou seja, o amém. Marti, ou seja, martis, ou seja, a testemunha. Podemos traduzir a testemunha, né? Nesse sentido. Hopistos, o fiel, kai aletinos, a verdadeira. Aí nós temos uma construção. Estou falando devagarzinho para vocês, porque tem um amigo meu dizendo que ontem eu falei muito rápido as expressões em grego. Então, quando eu tratar com as pessoas, falo bem pausudamente para que elas possam entender. Acho que também é legal isso aí, entendeu?
Mas como o Marcelo está falando, que já sabe grego, a gente pode falar dessa forma, beleza? Mas para vocês eu falo bem devagar. Aí nós temos aqui no versículo 14, re tes quitício tu feu. Re tes quitício tu feu. Entendeu? O princípio da criação de Deus. Essa expressão, o princípio da criação de Deus, em termos gramaticais, indica o quê? O princípio da criação de Deus. Jesus é gerado, e a expressão aqui, que nós temos aqui, quitícios tu feu, ou seja, está no genitivo. E ontem ele estava falando genitivo, e quando caiu no genitivo aqui, ele não soube me responder, gente. Interessante. Ele já deixou de responder Colossenses 1,15. Ele disse que ia me dar uma resposta ali, estava despreparado. Quando a pessoa está preparada, a pessoa responde pelo menos o básico, entendeu? Pelo menos o básico. Ali, ele estava tão despreparado que ele começou a balbuciar, falar coisas com coisas. Protótocos proto, primeiro, e tocos, nascido, gerado. Já, olha só como funciona a mente desses camaradas, entendeu? De fato, mostrou para mim que realmente ele não conhece grego. Realmente não conhece grego. E apoia o genitivo partitivo. Eu sei que semana que vem ele vai ter algumas sobras, mas vamos discutir a nível realmente acadêmico de sintaxe da língua grega sobre essas questões, tá bom? Então, em Apocalipse 3,14, que era para ele me responder, ele me respondeu em termos gramaticais, porque o genitivo aqui é o genitivo subjetivo, onde o substantivo que está no genitivo é sujeito da oração, entendeu? E o outro substantivo que ele está fazendo relação é o intermediário, entendeu? É o sujeito que usa arre como intermediário da sua criação. Está corretamente em relação ao livro de João. O livro de João, né? O Evangelho de João, capítulo de número 1, rapidamente aqui, meus amados e queridos irmãos, capítulo de número 1, faz algo espetacular. Bom, deixa eu ver aqui. Espetacular. Nós temos aqui o versículo 3. No versículo 1 nós temos energe en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Rutus en energe proston theon. Aí nós temos panta di autu egeneto. Por meio dele, panta di autu egeneto. Por meio dele, tudo veio a existir. Tudo veio a existir. Kai horizonto egeneto ude en ho gegonen, ou seja, e sem ele, nada do que foi feito se fez, se formou, veio a existir. Porque nós temos o verbo aqui, gegonen, ok? Que vem de ginomai. Ginomai, gine, ginetai, ginom, tegnes, ginotai, ginomen, ginot, gineto, ginom, tegnes, ginonto. Basicamente. É um verbo que também é estativo, justamente com emi. Emi, estem, esmen, este, esim. E assim por diante. O que nós temos? Então, está corretamente Apocalipse, escrito por João, e João, o Evangelho de João, escrito pelo mesmo. Então, nós temos uma construção gramatical, elas são bem idênticas. Aqui, nós temos dia, que é uma preposição que fala intermediário. 3 coisas nós temos em grego, a questão de intermediário. Nós temos o intermediário, pelo menos 3 questões interessantes relacionadas à questão de agência, né? Nós temos agência última, agência intermediária e agência instrumental. Tá? Se eu falasse isso com o Atafona, ele não saberia realmente responder essas questões. Então, gente, ontem eu fiquei de fato, né, decepcionado com o rapaz. Eu estava falando bastante rápido devido ao tempo, mas nosso debate agora vai ser um pouco diferente, porque vai ser baseado estritamente em Colossenses capítulo 1, versículo número 15 e sua perícope. É interessante porque a perícope, ela marca onde o assunto inicia e onde o assunto termina. Existe um enredo. Existe todo um aparato. Agora, nós vamos recair na parte sintática, gramatical, exegética. Quando falamos de exegese na língua original, referimos, claro, a todas as questões
do substantivo, se o substantivo está na primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação, se está no caso nominativo, genitivo, dativo, vocativo, ablativo, instrumental, locativo e assim por diante, se o verbo é transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, se o predicado é nominal, predicado verbo nominal e assim por diante, se o que temos de orações, se a oração é uma oração substantiva, se é uma oração adjetiva, se é uma oração adverbial, e que tipo de genitivo nós temos em relacionado a esse tipo de gama sintática que eu acabei de expor a vocês. Não é uma obra acadêmica que determina que o caso deve ser usado aqui dali, entendeu? É as regras gramaticais que estão nas obras acadêmicas que dizem, e outros vários vastos exemplos que tem relacionado a isso. E ontem sentir-me muita dificuldade, mas ele quer debater em termos gramaticais comigo agora no dia 11. Vai ser muito bacana, gente, entendeu? Porque vai ser uma outra peia. Duas perguntas que eu fiz para ele em termos de gramática, ele não soube. Será que ele vai saber responder o que eu perguntar para ele em Colossenses 1,15? Em termos gramaticais? Pense aí. Gente, um grande abraço a todos vocês. Obrigado por ter assistido o nosso debate, tá bom? Estou aqui para esclarecer e, de fato, eu sou veemente contra os opositores ou a argumentação dos opositores em relação à Trindade, a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olha, gente, tinha muita coisa para me falar. Muita coisa para eu falar, entendeu? Não teve condições. Tá? Espero que nesse debate o modelo mude um pouquinho, porque vai se tratar de exegese propriamente dita. E espero que em uma semana a Tafona aprenda grego, que eu acredito que é muito difícil. Ele vai colher informação dos outros professores, pode fazer, pode ir em Órion, na constelação de Órion, na Ultra Lacta, na Via Lacta, na Torre de Vigia, onde que você quiser, pode vir, tá bom? Com grego, pode vir. Colossenses 1,15 e sua perícope. Eu acredito que ele sabe o que eu estou falando, tá bom? Um grande abraço a todos em Cristo Jesus. Gente, aqui está todas as obras acadêmicas que eu usei ontem, tá bom? E da minha pesquisa também. Um grande abraço a todos em Cristo Jesus. Curta e compartilha para o seu professor.